dias de hoje é fulano do Beelzebul, ciclano do Lúcifer, beltrano de Astarote e assim por diante, achando que desta forma serão maiorais, irão comandar acima dos demais quimbandeiros, feiticeiros e cultuadores de Exu em geral. Ou então acham que irão passar um ar de poder e superioridade em leigos em geral. Resumindo, o que mais existe, e é preciso que todos tomem bastante cuidado, é muita estrela para pouca constelação, como assim me disse meu mestre de Quimbanda. Então vamos notar que não é bem assim que a banda toca. Primeiramente, antes de mais nada, quero deixar bem claro a imensurável diferença entre, uma diferença grande mesmo, bem grande, entre Beelzebul e o Exu Beelzebul, também conhecido como Exu Mor, e também entre Lúcifer e Exu Lúcifer. Não podemos negar que o demônio Beelzebul e Lúcifer são realmente os maiorais dentro da Quimbanda. São os deuses, os seres que comandam a toda egrégora do astral. Porém, eles não dão incorporação direta, pelo simples fato de que demônios não ficam saindo de sua dimensão para incorporar na nossa. Ou seja, beber cachaça, dizer meia dúzia de palavras a um simples ser encarnado e voltar às suas moradas. Esses seres têm muito mais obrigações e funções espirituais do que ficar nesses atos espirituais tão simples. E além do mais, que isso seria com total certeza absoluta impossível para um ser humano encarnado receber o próprio Lúcifer ou o próprio Beelzebul. Esses seres encarnados não aguentaria e o seu corpo com certeza entraria, vamos dizer assim, em menores dos casos. Vou colocar o menor dos menores casos. Esse médium, essa pessoa entraria em colapso. Mas iria acontecer em menores dos casos ali um choque tão grande que ele iria cair se batendo no chão e babando igual um cachorro que acabou de ingerir veneno. Na mesma hora. Isso é o menor dos casos que poderia acontecer. Então já dá pra gente imaginar o pior dos casos. Falo do próprio Lúcifer, porque além do próprio demônio Lúcifer, existem as questões de toda uma hierarquia dos demônios maiores até os menores, que também carregam o nome do demônio maior, ou maioral. E abaixo de toda essa legião, vamos chamar assim, temos os Exus com suas falanges e moradas, que dependendo do Exu, e por estarem ligados a um determinado demônio, podem até levar o nome desse demônio por onde passar. Ou seja, respondem em seu nome. Ou seja, Exus ligados a Lúcifer, que representa e carrega e honra o nome do maioral Lúcifer, tendem realmente, quando são questionados qual o seu nome, responderem ser Lúcifer, pois na maioria dos casos, Exus ligados a Lúcifer, em suas vidas passadas aqui na Terra, como encarnados, foram sacerdotes que cultuavam e honravam o nome da divindade Lúcifer. Então, após o desencarne, continuaram fazendo o que faziam aqui na Terra, honrando, manipulando as energias de Lúcifer e dando continuidade ao que faziam quando encarnados aqui como meros mortais, meros humanos. Mas agora com muito mais intensidade, levando e trazendo sempre a força de Lúcifer, as suas energias a quem precisar ou recorrer ao povo de Exu. Mas enfim, existem tanto ego, mas tanto ego em incorporação, que dá para deixar qualquer pessoa que tem bom senso totalmente perplexo, por muito tempo, de boca aberta realmente. Quem aqui já não ouviu falar, ou até mesmo presenciou, que um sacerdote espiritual que se diz incorporar o próprio Lúcifer ou o próprio Beelzebul? É realmente uma palha assada sem tamanho. Sem falar também na questão de, além de estarem mergulhados nessas fantasias de se sentir o fodão em receber o grandioso Lúcifer, Beelzebul ou o demônio que for, acabam se titulando filhos de Lúcifer, filhos de Beelzebul, filhos de Astarote, de Lilith e assim por diante. Isso não é necessário, eu não vejo como algo necessário. Falo em questão de quimbandeiro. Agora, se tiver alguém que seja realmente iniciado em satanismo ou no luciferianismo e quer ter na frente do seu nome o sobrenome Lúcifer ou Beelzebul, Dantalion, seja lá o que for,
e você não usa esse título para impor um ar de poder para terceiros, para leigos, se você tem o cuidado de se expressar e ser transparente, ou se não faz isso como uma forma de aplicar, né, em cima dos outros, ou até mesmo de passar a perna, por mim, nada contra. Falo aqui em questão de quimbandeiros independentes ou dependentes. Se você é quimbandeiro independente, seja lá de qual vertente for, tenho certeza que você deve obediência, que você deve respeito, reverência e comprometimento com seu Exu de frente. Acredito que seu pai é seu Exu. Ele é quem é seu demônio pessoal, no qual está 24 horas do dia velando pela sua proteção, prosperidade, pela sua vida amorosa e também por sua saúde física e espiritual. Existem quimbandeiros que dão muito mais importância aos demônios do que para seu próprio Exu. E assim se sentem os fodões por colocar os demônios em primeiro lugar em sua vida. Como quimbandeiros, devemos sim respeitar e honrar com todo o fervor possível os demônios e deuses antigos. Devemos sim prestar nosso culto aos demônios. Devemos sim recorrer aos demônios quando precisar. Mas tendo a plena consciência que se acontecer de você dar uma pancada em seu dedo midinho, em sua trajetória de vida, quem vai lhe socorrer primeiro? O demônio ou o seu Exu de frente? Então não tem necessidade de um quimbandeiro se achar, se chamar, por exemplo, João de Lúcifer, Maria de Lilith ou Pedro de Beelzebu, se seu Exu de frente em sua vertente de quimbanda é, por exemplo, Exu Caveira. Seria muito mais melhor se chamar José do Exu Caveira e assim por diante. Mas não, preferem usar nome de demônios como sobrenome e viver na ilusão de incorporar o próprio Lúcifer, o próprio demônio, como verdadeiros quimbandeiros independentes. Devemos procurar sempre, isso eu digo sempre, honrar, respeitar, homenagear e levar sempre o nome do seu Exu de frente, usando dignidade, confiança e transparência para todas as pessoas que lhe rodeiam ou precisam da ajuda de suas entidades. Ser honesto, verdadeiro, sincero e transparente com tudo e com todos. Esses pequenos detalhes, eles honram suas entidades, eles elevam seus Exus, pois você, eu, nós somos nada mais e nada menos que o reflexo de nossa vertente, de nossos Exus ou pombagiras. Se você é um sacerdote, pai de santo ou bruxo, seja lá qual for seu título, se você vive enganando as pessoas que recorrem às suas entidades, aos seus Exus, à sua espiritualidade, vive passando a perna em outro, vive a vida enganando aos mais fracos e leigos, já conseguimos notar facilmente que as entidades que esse tipo de sacerdote carrega é igual a ele, a esse sacerdote, sem valor nenhum, sem força alguma. No máximo dos máximos, esses lixos de marmoteiros do axé carregam, na verdade, espíritos podres e fracos, como um egum rabo de encruza, ou um egum zombeteiro, um egum aproveitador, um egum sugador, enfim. A melhor forma da gente conhecer a força espiritual de um Exu, de um quimbandeiro, é olhar para o próprio quimbandeiro em questão. Analisar seu caráter, seu conhecimento, sua vida. Não se mede a força de uma entidade através de uma incorporação. Não, isso é ilusão. Se mede olhando para a pessoa que carrega aquela entidade. Aí você saberá se ela tem ou não uma entidade verdadeira. Se ela é ou não um mestre espiritual. Então, dando continuidade ao tema de hoje, quem incorpora em um ser humano, em um encarnado, quem faz isso são os enviados desses senhores. Enviados humanos. Logo, nesta linhagem, é que surge o Exu Mor e o Exu Lúcifer, que muitas das vezes são espíritos humanos arrebatados no pós-morte para as fileiras espirituais regidas pelos demônios Beelzebu e Lúcifer. Seres estes que se encontram em perfeita sintonia com o maioral, mas também em sintonia energética e vibracional com a dimensão humana, logo sendo o mensageiro perfeito. Daí pode surgir a seguinte dúvida: não, meu nome tem Lúcifer na frente ou Beelzebu,
Porque realmente meus Exus são Exus Lúcifer ou Exu Beelzebub. Certo, ok. Respeito total. Mas temos que entender também e deixar claro que só porque a gente vê pessoas com esses Exus de frente, isso não quer dizer e não representa força espiritual nenhuma. Na verdade, isso iguala esses quimbandeiros a todos os outros que têm o nome de qualquer Exu. É importante que a gente saiba que não existe essa de Exu mais forte que o outro. Não existe isso de Exu mais forte que o outro. Só em ter uns Exus mais conhecidos, ou que seja com nomes de demônios, não lhe bota à frente de nenhum outro sacerdote ou quimbandeiro. Daí vemos que ter um desses Exus não importa em ser mais forte espiritualmente. Importa, para isso, a assiduidade e prática correta dos fundamentos. Aí sim, o quimbandeiro irá evoluir dentro dos Exus e Eguns. Será considerado e terá o respeito de seus mestres espirituais. Pois um Exu Mirim, bem cuidado, tem a mesma força espiritual de um Exu Lúcifer, bem cuidado. O que importa para o meu magístico é o fundamento e a prática correta. Este exemplo não é dizendo que Mirim seja fraco, nem pensar. Só mesmo pelo fato dele estar associado a uma entidade de caráter infantil ou jovem. Você tem fundamento, você tem tradição, você tem realmente raiz? Você realmente se dedica de corpo, alma e coração à sua vertente, sem alterar, modificar, adicionar ou excluir nada? Você cumpre com todas as obrigações e realmente se dedica às suas entidades? Então, para mim, você é forte espiritualmente. Para mim, você é o fodão. Temos que concordar que, infelizmente, existem muitos marmoteiros, charlatões, picaretas, em todo lugar. E em cada buraco dessa terra, e nas religiões afros, em geral, não seria diferente, minha gente. Tais pessoas que se titulam sacerdotes, bruxos, pais de santo, sem nem sequer ter sabedoria para manusear uma simples vela, avalie saber fazer trabalhos espirituais, feitiços para terceiros, de forma correta, honesta e transparente, e claro, com fundamento, que possamos sempre buscar mais conhecimento para saber diferenciar um verdadeiro sacerdote de um impostor, um justo de um ladrão, né? Um verdadeiro de um falso, e assim por diante. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Se você realmente está gostando do canal e curte pra diabo, então compartilhe em suas redes sociais ou WhatsApp. Se inscreva ao canal, se inscreva agora mesmo no canal. E caso precise de informações sobre qualquer assunto, seja feitiços, iniciações ou consultas, vocês encontram informações em detalhes no site que é www.magotanaroc.com.br. Fiquem por dentro do site, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Laro Eixo!